Olá pessoal, eu sou a Maria. E eu sou a Su. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros para quem ama psicologia. Eu amo. Para quem não sabe, a Maria, ela é formada em psicologia e eu sempre pergunto para ela, amiga, mas e aí, para quem não trabalha, na área, mas tem interesse, se interessa muito pelo assunto, que livro que a gente pode ler? Que não é tão difícil, que não dá uma bugada na cabeça. O que é legal para quem se interessa pela área? E aí a Maria separou aqui alguns livros. Vários. Alguns muitos. E vai conversar com vocês então sobre. Sim. Eu peguei, né, pessoal, alguns livros que eu sempre volto neles, é igual a Su falou, né? São livros que eu acho, né, assim, que alguns deles eu li muito no começo da minha graduação, então são livros fáceis, né? Claro que alguns deles têm sim alguns termos técnicos, mas não é nada que você não vai entender, sabe? Você vai falar, nossa, preciso de um dicionário. Difícil. Não, são livros que desperta aí curiosidade, desperta coisas, né, pra quem gosta do assunto. Vou começar falando de um que é um dos meus queridinhos, que eu sempre releio, que é o Conversa sobre Terapia. Esse livro, ele faz parte de um triozinho, né, que são esses outros dois. Espera, deixa eu pegar aqui. É o primeiro, né, Conversa sobre Terapia, depois temos Do Desabrigo à Confiança e depois temos Encontro com a Design Análise. Esses dois aqui, eles são mais técnicos, porque a Bilê, né, a Bilê Tati, que é uma escritora, ela é uma psicóloga da mesma abordagem que eu sigo, que é a fenomenologia existencial. Então, nesse primeiro, ela traz bem como se fosse uma conversa mesmo, sobre o processo terapêutico dentro dessa abordagem que a gente segue. Então é muito gostoso de ler, é muito bonito. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu fazia coração, eu faço em alguns, né? Mas tinha algumas reflexões que ela sempre tem algumas frases assim, ela traz um trecho e coloca, terapia é isso, nananana. Mais um trecho, terapia é isso. E são frases muito bonitas. E aí eu grifava e colocava coração, sabe? É um livro muito gostoso. Então aqui ela traz algumas histórias reais de alguns pacientes. E ela traz como que isso desenrolava dentro do consultório, né? O que despertava nesses pacientes. Como que essa pessoa, né? Eu acho que esse aqui só fala de uma mulher, isso. Ele conta a história, grande parte de uma mesma mulher. E aí traz esses starts que ela tem, sabe? Durante a terapia, o que ela pensava, como que ela levava isso pra vida dela, como que ela voltava pro consultório com essas ideias. Então, é um livro muito rapidinho de ler, pequenininho. Mas assim, é uma conversa que a gente se apaixona, sabe? Uma conversa que você quer entender ali o que tá acontecendo, as fragilidades, as facilidades que essa pessoa tem na vida dela, os traumas, de uma forma bem simbólica. Então é um livro que eu indico bastante. Já os outros dois, nem tanto, porque eles já entram mais em alguns termos, algumas coisas um pouco mais direcionadas para quem lê mais sobre o assunto. Então, assim, só para dar uma situada aí, né? A fenomenologia é uma abordagem que ela tem origem mais na filosofia. Então, conforme você vai estudando, vai ficando um pouquinho mais complexo as leituras. Esse aqui não, os outros dois, sim. Despertou curiosidade, amiga? Fenomenologia. Sempre assim. Não Ela sempre consigo falar. pergunta. De fenômeno, amiga. Fenomenologia. Temos o segundo, que esse aqui é muito famoso. Ele se deu, né, a partir da série, que é muito famosa, que é a Sessão de Terapia, que passava na GNT. Às vezes eles reprisam, assim. E eu gosto muito, 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 muito dessa história. É o Selton Mello que faz o Theo, né, que é o nosso psicólogo aqui da história. E eu sou apaixonada nele como ator. E então eu acho que e ele traz, assim, de uma forma, a autora, né, conseguiu trazer tanto para a série quanto para o livro, como que é essa convivência do psicólogo dentro do consultório e a vida pessoal dele. Né? Então o Theo, ele tá passando por coisas na família, na vida dele. Ele é um psicólogo super famoso, super renomado, mas ele também tá passando por coisas na sua vida pessoal. E aqui nessa história a gente acompanha o que ele faz, né? Tipo, como que ele media isso? Como que é essa vida, né? Você cuidando tanto das dores do outro e você, né? Então, eu gosto demais e também, né, um livro muito fácil de ler. Quem gosta também, a série é fantástica. Traz, assim, muitas reflexões, muitos temas fortes, mas muito bacanas de acompanhar.
Oh, esse é famoso. Esse é famoso em ser lançado. Ele é muito interessante, assim. Esses três, né? Esses dois que eu falei agora. Esse aqui, eles seguem a mesma linha. Eu separei mais ou menos assim por assunto, né? Esse daqui, ele também traz essas nuances de como é dentro de um consultório, né? Então, a autora, ela também é psicóloga, né? A Lori. Ela traz alguns casos de pacientes dela que ela, né, traz pra gente conhecer, né? Como que isso se desenrola, né? Qual a importância, né, de fazer terapia, de levar certos assuntos para terapia. É um livro, assim, que fala muito disso, né? Como que o terapeuta investiga, de certa forma, essas angústias, esses traumas, como que a gente entra nessa vida, nesse solo sagrado, né, que é a vida do outro. Então, é um livro bem, bem bacana também. Esse aqui é um pouquinho maior, mas também é um livro bem, bem gostosinho de ler. Tenho vontade de ler esse, inclusive. Se quiser, eu te empresto. Esse daqui já vai um pouquinho mais para a filosofia. É do Yalom. Yalom é o mesmo livro o mesmo autor de Quando Nietzsche Chorou, que é muito famoso. E esse aqui, ele tem um lugarzinho muito especial no meu coração, né? Que é Os Desafios da Terapia. Ele não é só para psicólogo. Então, esse é um livro para qualquer pessoa. Assim, todos esses, né, que a gente está trazendo, mas esse aqui mais ainda. Ele não é uma história seguida, sabe? Eles são várias passagens. Se a gente for ver aqui, ó, deixa eu mostrar, amiga. Ó, tá vendo? Ele tem vários temas, né? Então, e são rapidinhos de ler. Então, vou dar um exemplo aqui. Terapeuta e paciente como companheiros de viagem, empenho paciente, empatia, ver o mundo com os olhos do paciente, reconheça os seus erros, o aqui e agora, use-o. Por que o aqui e agora? Então, ele traz alguns textos pequenos sobre a terapia, né? Sobre o processo terapêutico, de uma forma muito filosófica, mas ao mesmo tempo, não aquela filosofia chata, sabe? Assim, de extensa, complexa, mas muito real, muito direta. Então, é um livro que eu gosto demais, eu sempre consulto um texto ou outro, e ele faz parte, assim, dos meus dias. É um livro que eu gosto demais. Agora, vamos entrar num mundo um pouco mais sombrio, se podemos dizer assim. E que dói. O próximo vai dar. Esse aqui a Su conhece, porque ela viu a série. Você leu o livro também? O livro eu não li, eu vi a série. E todos os dias eu olho pro céu e pergunto: Deus, por que você deixou a Netflix cancelar Mindhunter? Eu amo a série. Sim. Eu não li o livro, eu tenho ele. Mas foi o contrário. Eu não continuei a série, mas li o livro. Pois é, eu vi a série e ainda não li o livro. Porque pra mim a série é uma das coisas mais maravilhosas, uma das séries assim, da minha vida. Eu amo se o livro for tão incrível. Não, é bom. O livro é bom, ele causa sensações, sabe? Daqueles livros que você fala, ui. Então aqui nós vamos acompanhar histórias, né, de assassinos em série, de psicopatas que existe toda uma investigação, né, acerca desses casos que eles trazem aqui. E aí tem o moço, né, ele não lembro o nome dele, que ele investiga essa questão da mente humana, né? Então até onde a mente humana pode chegar. Como que as pessoas tiveram essa capacidade de cometer esses crimes? É uma coisa que a gente gosta muito, né? Tanto na literatura, eu e a Su, a gente gosta muito desse tipo de livro. Eu me interesso super, né, sobre tudo quanto é livro de psicopatia, porque eu acho que é uma coisa que me desperta essa curiosidade, essa vontade de ler, sabe? Então, até onde o ser humano chega para fazer esse tipo de crueldade, até onde o ser humano chega, né? É muito forte, é um livro muito forte. Eu lembro de uma cena específica nesse livro que até me dói de lembrar, mas é muito real, né? Então é um livro muito, muito, muito bom pra quem gosta, né, dessa pegada aí de psicopatia. E o termo serial killer, né? Foi através dos estudos que eles realizaram, né? Porque até então, pelo meu conhecimento na série, serial killer, né? Não tinha esse termo, né? Não era utilizado, não existia. Não existia. Então eles começaram a entender que alguns assassinatos tinham um padrão. Sim, né? As séries, né? E então ficou mais fácil de se prender os assassinos, porque eles entendiam o padrão e aí o termo serial killer. Sim. Então, incrível. Pegando aí a mesma área ali, né? Tem um livro também que pra mim é um dos meus chuchus, que é Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, que é da Bia, Ana Beatriz Barbosa. Eu sou absolutamente apaixonada pelos trabalhos da Bia. Ela escreveu outros livros, então ela tem Mentes Ansiosas, Mentes Depressivas, Mentes Consumistas.
não lembro de todos. Mas esse daqui... Você vai fazer reunião cantando balão mágico? Tô cantando trem psicopata? O timing foi perfeito. Vou voltar. Você que eu volto, depois a gente corta? Ai, gente, a gente gravando aqui falando tudo sério, de mente psicopata e bate um carrinho cantando balão mágico, enfim. É isso. Então aqui nós acompanhamos, né, o trabalho da Bia. Ela é uma psiquiatra muito famosa, não sei se todos conhecem. E eu já acompanho ela no YouTube, em redes sociais, e ela é muito, assim, ela trabalha temas importantes como a psicopatia de uma forma brilhante e muito fácil de entender, sabe? Ela não dá uma floreada, não, ela é muito direta. E aqui ela traz esse perfil, como que a gente começa a entender esses perfis. E ela traz uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa coisa do... Por isso que, né, o psicopata mora ao lado, que a gente tem todo um padrão. Quando a gente fala em psicopata, geralmente a gente tende a ter esse olhar de aquela pessoa que tá de capuz, no canto, cara feia, cara de mal, e que ninguém chega perto, e não é bem assim. Né? Os psicopatas, eles estão ao nosso lado, a gente se depara com psicopatas ao longo da nossa vida, só que a gente não tem essa noção por conta desse padrão, que é, né, imaginário, que não é tão real. Então ela traz muito isso, ela quebra esse padrão nesse livro e ela traz casos reais. Então ela traz o caso da Eloá, da Isabela Nardoni, da Richthofen, Daniela Pérez. Olha. O que mais que ela traz? Nossa, não que me legal. lembro. Sim, é muito interessante. Ela traz... A Bia, ela participou de vários casos desses, assim. Ou ela estava muito próximo às pessoas que trabalhavam investigando o caso, ou ela estava junto na equipe. Então ela tem muito... Como ela conta isso é muito interessante. Então é um livro que eu gosto demais. Também facinho de ler para quem gosta, né, do tema. E é um livro muito legal, muito importante. Agora eu vou para um outro lado da psicologia, que eu sei que tem muitas pessoas que gostam, que é essa coisa do símbolo, essa coisa do mais abstrato, né, mais imaginativo. Não é imaginativo. Eu vou pegar um aqui, que é do Jung, que eu amo esse livro, que é O Homem e Seus Símbolos. O Jung, ele é um grande nome aí da psicanálise depois de Freud. Na verdade, eles eram amigos e romperam a relação, porque eles eram muito diferentes. Trocavam cartas. E Jung, ele tem, né, depois ele criou a abordagem dele, que é muito parecida com a psicanálise. Mas assim, não é a abordagem que eu sigo, mas eu sempre volto muito em alguns livros do Jung, alguns textos dele, porque eu acho muito interessante a forma com que ele trabalha os símbolos, a simbologia, né? Nesse livro aqui, ele trabalha muito essa questão de o quanto a gente coloca nas nossas obras. Então, por exemplo, eu vou escrever um livro. A gente coloca muito da gente nesses personagens, né? A gente coloca muito do que é nosso naquilo que a gente faz. E ele traz toda a simbologia disso e também dos sonhos. Ele traz um pouquinho aqui nesse livro sobre os sonhos, sobre pinturas, né? Tem até, é um livro muito bonito, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele traz várias obras de arte, cita os autores, autores não, né? Os criadores das obras. Então, assim, fotografia ele fala também. Então, assim, é bem interessante esse livro para quem gosta dessa coisa de simbologia dentro da psicologia, é uma indicação. E por último, mas não menos importante, de jeito nenhum, temos um livro que é muito famoso, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Essa edição é a coisa mais linda da vida. E esse é um livro que eu acho muito importante de todas as mulheres lerem, assim. Ele trata muito... ele é um livro difícil de ler, porque ele é um livro muito visceral, sabe? É um livro muito forte, ele trata de coisas muito delicadas, de uma forma muito direta. Só que ele quebra um monte de rótulo, um monte de padrão, um monte de ideia, conceito que a gente tem do ser mulher. A autora, né, ela é psicanalista, ela traz, eu gosto muito quando os autores fazem isso, né, que eles trazem todo um pano de fundo histórico. Então ela vai trazendo, né, mitos, historinhas que a gente ouviu quando criança, lá desde muito tempo atrás, então ela bebe muito na história para trazer esse traço, essas conceitos e ideias que a gente tem da mulher, né? Ela quebra muito isso. Que eu arrisco dizer, né? Eu acho que não é um livro para todo mundo. Eu conheço pessoas que me falaram que quando lê o livro iam pro YouTube para tentar entender os capítulos, porque tem alguns resumos. Mas para quem gosta, né? Quem gosta de uma leitura mais profunda, um pouco mais que vai entrar em camadas um pouco mais profundas,
também é um livro que eu indico demais. Como eu trabalho muito só com mulheres, né, me especializei em saúde da mulher, é um livro que eu indico. Às vezes leio alguns trechos, assim, né, que eu acho super importantes. Então é uma outra indicação. E é isso, pessoal. Se vocês conhecem algum livro desses, já leram algum livro desses que eu falei, comentem aqui que a gente vai gostar muito de saber a opinião de vocês. Ou se vocês leram algum outro que queiram indicar pra gente ler, vou ficar muito feliz. E se vocês, né, gostaram desse tipo de vídeo, desse tipo de tema, comentem também pra gente saber, pra trazer mais. Curtam o nosso vídeo, compartilhem com quem você acha que possa gostar desse tema. Vão nos seguir no Instagram. E é isso, a gente vê você no próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!